Esta oração indica o início do culto. Ou melhor, esta canção indica o início do culto. Indica que nós vamos orar. Indica que nós vamos buscar do Senhor a graça, a sabedoria, a capacidade. Vamos buscar do Senhor o equilíbrio para agradá-lo através deste culto, para proclamar o nome do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, para engrandecer o Senhor, porque Ele é único, digno de toda honra, de toda glória, de todo engrandecimento. Só o Senhor é Deus. E a partir de hoje, adentrando a próxima semana, nós vamos falar da grandeza de Cristo. Vamos falar que a Bíblia está repleta de Jesus Cristo. Tudo que a Bíblia fala é sobre Jesus Cristo. E é isso que nós vamos levar para todos aqueles que quiserem ouvir. Fala conosco, Senhor. Ajuda-nos a aprender. Queremos aprender. Queremos entender, compreender e sermos esclarecidos pela Tua santa, poderosa, única e maravilhosa bondade. Livra-nos, Senhor, da mentira. Dá-nos o discernimento. Dá-nos, Senhor, o equilíbrio. Esta é a oração que eu apresento aos Teus pés no nome do Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, esse é um estudo longo, esse é um estudo profundo, e eu gostaria muito que você acompanhasse esse estudo. Ele, obviamente, vai ser dividido em algumas partes, não sei quantas, mas a Bíblia está repleta de Jesus Cristo. A maior parte das profecias bíblicas trazem o nosso Senhor Jesus como tema. Jesus Cristo é a figura principal da Bíblia. Ele é o autor da criação. Ele é o remidor dos nossos pecados. Jesus Cristo é aquele por meio de quem tudo se fez e por meio de quem tudo subsiste. Jesus, o Cristo, é Senhor nos céus e na terra. Eu vou ter que ficar sempre virado para cá e mexendo, porque eu coloquei nesse computador aqui, ó. Então, eu vou ter que
me virar aqui nesse cantinho aqui, tá? As Escrituras, amados irmãos e queridas irmãs, registram vários eventos relacionados à pessoa e ao ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o seu nascimento até a segunda vinda e o seu reino também. Tudo o que o ser humano precisa saber sobre o Filho de Deus, o próprio Deus, como a gente já explicou, está predito de Gênesis até Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, você vai ler que Jesus seria humano. Ele nasceria de uma mulher. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. E dentre os povos, está escrito raça aqui, mas não está certo esse termo que eu usei. Eu vou mudar. Dentre os povos, um povo seria escolhido e foi, para dele sair o libertador. Ele seria da linhagem de Sem. Gênesis capítulo 9, versículo 26. E esse povo seria descendência de Abraão. Gênesis 17, 23. Na Bíblia também narra, que eu sempre digo para vocês que a Bíblia é um livro a Bíblia é uma composição de livros extremamente dinâmicos e ecléticos. E a Bíblia é um livro, além de outros adjetivos, a Bíblia é narrativa. Então a Bíblia narra que Jesus seria escolhido de uma tribo. Isso é narrativa bíblica. Está lá em Gênesis 49, do 10 para frente. 10 e 11 para frente. E ele seria da descendência desta tribo, da família de Davi, que a gente falou ontem. Está em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16. E ele nasceria de uma virgem. Quando diz que ele nasceria de uma virgem, está dizendo que ele seria gerado numa mulher que nunca teve contato com homem. Porque a mulher, depois que tem contato físico com o homem, perde a virgindade. E Maria, quando engravidou, nunca tinha tido contato com o homem e era virgem. Era virgem. Depois que Jesus nasceu, deixou de ser virgem e teve outros filhos. E sobre a virgindade desta mulher, você lê em Isaías capítulo 7, versículo 14. E para que isso acontecesse, querido irmão, querida irmã, Deus movimentou todos os povos, as etnias, os governos, e na plenitude dos tempos,
O que quer dizer plenitude dos tempos? Quando Deus achou que isso devia acontecer. Quando Deus entendeu, isso agora vai acontecer. Ele cumpriu. Não foi quando o homem quis ou quando o homem orou para que isso acontecesse. Porque, mais uma vez, eu repito, Deus não é um ser indeciso, ele é Deus. Se a oração do homem mudar a vontade de Deus, como alguns querem entender, o homem é mais capacitado do que Deus. Porque Deus errou na atitude que ele tomou, o homem ora e mostra para Deus que Deus estava errado, aí Deus muda. Por favor, né? Não vamos ser bebês a esse ponto. Deus é soberano. Deus faz coisas, olha aqui, Deus movimentou povos, raças, governos. Deus fez uma estripulia no mundo para Jesus nascer. Só quem vai estudar a história é que vai entender o progresso que aconteceu, deliberadamente facilitado por Deus, para que a notícia de Jesus, do nascimento do rei, circulasse com mais rapidez naquela época. Então, é óbvio, a gente ora hoje, o Maranata, Senhor Jesus, volta. A gente quer que Jesus volte, né? É lógico, isso é legítimo da parte do povo de Deus. Mas Jesus vai voltar para buscar a igreja no dia em que o Senhor achar que ele vai voltar, que ele deve voltar. Não é a nossa oração que vai antecipar, ou a nossa falta de oração que vai retardar. O que nós precisamos entender, o cristão precisa entender, é que Deus não precisa de oração. Você acha que Deus vive de oração? Quem se sustenta, quem se fortalece, quem cresce, quem entende através da oração somos nós, não Deus. O texto bíblico básico para esse estudo é João, capítulo 1, versículos 15, 16 e 17, e também 44 e 45. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Qualquer tipo de pergunta que você tenha, por favor, não faça agora. Faça depois que eu terminar, ou no grupo que nós temos, ou no particular, né? Porque eu não vou responder perguntas agora. Tá bom? Você tem... ficou uma dúvida. Bom, primeiro que não pode nem ter dúvida, porque eu comecei a falar ainda, né? Mas eu não entendi tal coisa. Então, depois que eu terminar, você faz a pergunta no grupo ou no meu particular. Não tem problema nenhum, eu vou responder. Ninguém fica sem resposta. Tá? João, usando o texto básico para esse estudo, João 1, 15, 16, 17 e 44 e 45, João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Olha que maravilha. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Este é o texto básico para esse estudo. Existem? Claro que existem. Mas eu usei esse. Né? Existem outros textos que você pode fazer um estudo e usar como texto base. Não tem problema. Em Gênesis, você vai ler que Jesus é descendente da mulher. Isso quer dizer o quê? Jesus é humano. E isso quer dizer. Que ele é humano. Por quê? Porque Deus não é humano. Deus é espírito. Foi no Éden que Deus prometeu à humanidade um libertador, um salvador. Gênesis 3,15. E a promessa depois foi repetida para Abraão, lá em Gênesis capítulo 22, versículos do 15 ao 18. A mesma promessa foi dada por intermédio de Jacó na hora da sua morte. Gênesis 49, 10 e 11. Mas a gente vai se ater ao estudo à promessa que foi feita em Gênesis 3,15. Está claro isso? O estudo vai se apegar, vai se fundamentar na promessa feita em Gênesis 3,15. E este versículo apresenta duas sementes, ou dois descendentes. Atenção! Eu sei que estou chamando a sua atenção para a sequência do que eu estou dizendo. Semente da mulher, Jesus, o Cristo. E a semente da serpente, o anticristo. Claro? Promessa da semente da mulher. Isaías 7,14. Cumprimento da promessa ou o nascimento desta semente. Está na Bíblia. Mateus, capítulo 2, versículos 1 e 2. E Mateus, capítulo 1, versículos 18 ao 25. A serpente de Gênesis. Capítulo 3, versículo 15, de Gênesis. Quem é a serpente? É o anticristo. Representou, figurou o anticristo. Ai, não entendi. Por quê? Mas o anticristo não vem agora. Vai lá, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 1 ao 9. Leia. A semente da mulher fere a cabeça da serpente. Lucas, capítulo 10, versículos 19 e 20. Ok? Este é o início. Isso é o Gênesis de tudo. Nós vamos seguindo com a vida de Jesus, com a exposição da vida de Jesus.
da anunciação antes do nascimento, mas a anunciação da vinda, depois a anunciação do nascimento. Mas em Êxodo, estávamos em Gênesis, agora nós vamos para Êxodo, livro seguinte. Adiante. Em Êxodo, capítulo 12, versículos 21 ao 23, Jesus é apresentado figurativamente, tipologicamente, como o Cordeiro. Você sabe que Êxodo, esta palavra quer dizer o quê? Saída, fuga. Entendeu? O Cordeiro de Êxodo 12 foi sacrificado para salvar da morte os primogênitos do Egito, os primogênitos dos judeus do Egito, através do sangue do cordeiro morto e borrifado nos umbrais das portas. Os primogênitos hebreus eram salvos. Este cordeiro simbolizava, era um tipo idêntico de Cristo. Por causa disso que Cristo é chamado de Cordeiro de Deus, aquele que foi sacrificado na cruz do Calvário para a salvação de muitos. E este Cordeiro de Êxodo tipifica aquilo que estaria por vir. Dá uma lidinha em João, capítulo 1, versículo 29, Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, e também Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. O que o cristão precisa entender, e é difícil de fazer o povo entender. Por que é difícil? Porque a nossa raiz, a raiz do povo brasileiro, é uma raiz católica apostólica romana, trazida pelos portugueses, que foi a base da nossa colonização. Quando vieram os franceses, também solidificaram a base católica apostólica romana. Quando vieram os holandeses, é que começou a mudar um pouquinho. Mas a base acabou ficando o catolicismo. E o catolicismo, fala da Páscoa. A Páscoa é uma festa judaica. Para nós, a saída do pecado para a vida eterna é Cristo. Por causa disso que eu ouso a dizer que para os verdadeiros cristãos, Cristo é o Cordeiro Pascal. Cristo é a verdadeira Páscoa. Nós não temos que festejar a Páscoa, porque Cristo em nós é Páscoa todo dia. É difícil do povo entender isso, por causa dessa base católica apostólica romana. Vamos sair de Êxodo, vamos para Levítico agora. Em Levítico, quer dizer, o povo já tinha saído deste cativeiro dos egípcios. Deus tinha dado a lei, porque Levítico, o livro de Levítico, é como se fosse um explicativo da lei. Levítico explica a lei.
disseca a lei. Levítico 16, 7. 7 a 10. Levítico 16, de 7 a 10. E 21 a 23 fala do bode emissário. Bode emissário fazia parte da lei. Quando digo fazia parte da lei, estou dizendo que está englobado em Levítico. Entendeu? Está inserido em Levítico. Era uma cerimônia que fazia parte de Levítico. O bode emissário não é o diabo, como ensinam algumas denominações, algumas igrejas denominacionais e algumas seitas, inclusive. O bode emissário, ele não é o diabo. Muito pelo contrário. Você vê que é uma heresia ensinar que o bode emissário é o diabo. O bode emissário, na verdade, é uma figura do próprio Cristo. Assim como o Cordeiro de Êxodo. Não é Cristo. O Cordeiro não era Cristo. Mas é uma figura. O bode emissário não era Cristo, claro que não. Era um bode, aonde se colocava a mão sobre a cabeça dele, e esse ato de se colocar a mão, eu já falei isso, acho que semana passada ou retrasada, era um simbolismo judaico. E indicava que, se colocando a mão, estava se transferindo amor, bondade. Neste caso aqui, não era amor e bondade, eram os pecados do povo. Transferia-se para o bode os pecados do povo. E o bode era levado para o deserto, carregando hipoteticamente os pecados do povo, para morrer no deserto. E quando ele morria, morria com ele os pecados do povo. Era essa a cerimônia do bode emissário. E por que o bode é Cristo? Porque Cristo fez exatamente isso, carregou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Entendeu? Por que este bode tipifica a vinda de Cristo no futuro? E por que é uma heresia dizer que o bode era Satanás, como algumas igrejas denominacionais ensinam, principalmente as falsas igrejas e as heresias e a apologia bíblica faz com que você esclareça isso. Isso que é ser um apologeta, para quem não sabe, é esclarecer a verdade, ficar sempre com a verdade bíblica. Então, a gente vê a semelhança de Levítico 16:8, onde Arão escolhia os bodes, né? E lançava sorte sobre os 2 bodes, né? E um deles ia ser o bode emissário. E por que o bode emissário e o bode expiatório, que era o outro, tipifica Cristo? Por que tipifica? Porque se você for ler em Mateus, capítulo 27, versículos do 15 ao 22,
você vai ver Cristo sendo colocado ao lado de Barrabás, para que a sorte fosse lançada também. Mas como? Quem escolheu? O povo. A sorte foi lançada. O povo escolhe Barrabás e entrega a Cristo à morte. Está vendo por que o bode tipifica um tipo de Cristo? Outra semelhança, essa que eu já falei, né? É que o bode emissário leva sobre si as iniquidades e as transgressões de Israel ao deserto, como Cristo levou os nossos pecados. Isaías dá uma lidinha, 53, do 1 ao 5, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Certo? Já passamos por Gênesis, Êxodo, Levítico, agora nós vamos para Números. Em Números, capítulo 24, versículo 17, na verdade, Números, capítulo 20, versículos do 7 ao 11, aquela rocha ferida que você vai ler em Números, capítulo 20, versículo do 7 ao 11, aquela rocha simboliza, ninguém está dizendo que simboliza, é sombra, indica para algo que ainda estaria por vir, simboliza Jesus Cristo. Lembra, quem me acompanha há um determinado tempo já ouviu falar, existe a verdade absoluta, porque determinadas verdades, né, foram verdades durante um determinado período. O bode, né, a escolha dos bodes, o bode emissário, o bode era verdade por um período, porque a verdade absoluta estaria em Cristo, que estava por vir. Né? Cristo, uma rocha, por exemplo, ser a rocha de Números, capítulo 20, versículos do 7 ao 11, é uma verdade absoluta. É só você ler 1 Coríntios, capítulo 10, versículos do 1 ao 4. Jesus Cristo, a rocha, convida a beber dele. João, capítulo 7, versículo 37. Se você abrir no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, você vai ler o quê? Que a igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, não as denominações, porque mais uma vez eu firmo, na Bíblia não tem denominação alguma. Mas se você abrir em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, você vai ler que a igreja, o corpo de Cristo e o Espírito Santo de Deus convidam a beber da água da vida. Quem é a água da vida? Jesus Cristo. Esta é a relação entre João 7,37, Apocalipse 22, 17 e Números, capítulo 20, versículos do 7 ao 11. Tá? Deixa eu ver o tempo aqui. Tá bom. Saímos agora de Números, vamos para Deuteronômio. Ele é o profeta. Em Deuteronômio, Jesus já não é mais chamado de rocha, nem de cordeiro.
Ele é o profeta. Você vê que a Bíblia está repleta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao invés de eu abrir qualquer livro da Bíblia e pregar prosperidade, vitória, eu tenho que abrir os livros da Bíblia e pregar Jesus. Porque qualquer coisa que eu venha a pregar, a proclamar, a anunciar, estará inserida em Jesus. Eu não posso separar nada da Bíblia de Jesus Cristo. Porque de Gênesis a Apocalipse só se fala de Jesus. Não se fala de ficar rico, de vencer a inveja, de não... Não, só se fala de Jesus. É que os homens deturpam aquilo que está escrito. E a gente vê como isso é simples de acontecer. Né? Pregando aqui, a gente vê as coisas que... As pessoas como gostam de manipular a verdade. Por causa disso que existe a apologia bíblica. Então, em Deuteronômio, ele é o profeta. É só você abrir Deuteronômio 18, versículos do 15 ao 19. Ele é o profeta de quem Moisés falou. A verdade absoluta. Isso é confirmado em Atos, capítulo 3, versículos 19 ao 26. Olha que maravilha. Você pode dar uma lida também em Lucas, capítulo 24, versículos do 13 ao 19, e João, capítulo 4, versículos do 1 ao 19, e capítulo 9, versículo 17, para você confirmar que Jesus é o profeta de quem Moisés falou. Vamos sair. Teria outras coisas para falar? Claro que teria, óbvio. Mas senão a gente não sai, né? Vamos para Josué. As pessoas, quantas vezes você já ouviu pregação de Josué? Não sei o que lá, né? Josué, presta atenção. Porque senão eu falo uma coisa aqui e você entende outra. Eu sei que vocês não entendem, mas sempre tem um ou outro que entende diferente e tumultua, porque coloca dúvida na cabeça das pessoas. Você sabe que tumultuar e colocar dúvida é um trabalho diabólico, né? É isso que a Bíblia diz, não é o Mário que está dizendo. Mas Josué tipifica Jesus como o capitão dos exércitos. Josué não era Jesus, não é isso que eu estou falando. Mas já pré-anunciava a capitania do Senhor Jesus Cristo. Josué, abra a hora que você puder, quiser, tiver um tempo, Josué capítulo 5, versículos do 13 ao 15. A primeira coisa que evidencia que o anjo que apareceu a Josué era, na verdade, Jesus Cristo. Ele não sabia. Mas é Cristo, na verdade era uma teofania. Cristo aparece como um anjo para Josué, e ele, por que eu posso afirmar, e qualquer estudante da Bíblia pode afirmar, que não era simplesmente um anjo? Por um motivo simplérrimo. Por um motivo... Este anjo que aparece para Josué
Eu afirmo que era Cristo, e qualquer estudante da Bíblia afirma, porque ele aceita a adoração. Coisas que os anjos não o fazem. Se o anjo aceitou a adoração, então ele era o próprio Senhor. É só você ler Apocalipse 22, 8 e 9, e também Atos capítulo 10, versículos 25 e 26. Somente Cristo recebe adorações, tanto de homens como de anjos. Então Josué aqui está recebendo uma mensagem, uma aparição do próprio Senhor. E isso é fácil de afirmar, porque este anjo aceitou a adoração. Certo? Está claro isso? Antes de você ter dúvida ou de discordar, que você pode, biblicamente, discorde se quiser, né? Mas com base. Dê uma lida, né? Leia também, olha, Mateus, capítulo 15, versículos do 22 ao 25, capítulo 28, versículos do 9 ao 16 e o 17, leia Marcos, capítulo 5, versículo 6, Hebreus, capítulo 1, versículo 6, e João, capítulo 9, versículos do 35 ao 38. Então, se surgir uma dúvida, antes leia essas passagens, porque eu não cito só por citar, eu cito para você ler, entender, ver a correlação de uma passagem com outra. Está claro? E a gente vai um pouquinho mais longe quando a gente diz que Josué tipificava a vinda futura de Cristo. Por que a gente também afirma isso? Porque o capitão dos exércitos do Senhor falou como Deus, fazendo exigências. Só Deus pode exigir. Leia, antes de concordar ou discordar, leia Êxodo, capítulo 3, versículos do 1 até o 5. Olha, vou mais uma vez deixar claro. Ninguém está dizendo aqui que Josué era Jesus Cristo. Não. Eu estou dizendo que a figura, o trabalho, o ministério tipificou a vinda de Cristo. O trabalho, o ministério, parte do ministério, né? Ninguém está falando do ministério todo, sabe? A gente está falando de parte do ministério, coisas que aconteceram, coisas que o personagem passou, entendeu? Que ele representou na época e Cristo representa. É isso. Quando a gente está falando do ministério, a gente está se referindo a isso. Tá? E aqui eu vou entrar na segunda-feira em Juízes. Já estou em outro livro da Bíblia. Olha quantos livros a gente passou hoje na Bíblia, né? Graças a Deus. Se você está gostando deste estudo, segunda-feira a gente continua. E eu convido você para participar com a gente, viu? Convide pessoas para acompanhar, porque isto é crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Tá bom, meu irmão? Minha irmã, que você tenha um final de semana abençoado, na graça do Senhor. Que Deus permita que segunda-feira a gente esteja de volta aqui. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero agradecer o Senhor e creio ter usado este tempo
para exaltar e glorificar o Senhor. Creio que a gente cresceu um pouquinho mais hoje na graça, no conhecimento do Senhor. Crescemos um pouco mais no entendimento da grandeza, da santidade, da majestade do nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, o único Salvador que o ser humano tem. Cuida de nós, Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos, daqueles, Senhor, que querem manipular a verdade, daqueles que fazem da adoração ao Senhor uma adoração de homens. Sê conosco, Senhor. E se for da Tua vontade, que segunda-feira a gente possa estar aqui, glorificando e cultuando o único que é digno de honra, glória e adoração. E é no nome dele que eu oro, Jesus Cristo. Amém.